Eu estava na entrada do salão de festas, vestida com o meu melhor vestido, aquele que eu tinha mandado fazer especialmente para o casamento da minha neta Amanda. 200 pessoas entravam e saíam, risos e abraços por todos os lados. Foi quando meu filho Ricardo apareceu na minha frente com aquele terno cinza que eu tinha ajudado a pagar 3 anos atrás. Ele olhou para mim, depois para a lista que segurava nas mãos e disse em voz alta o suficiente para as pessoas ao redor ouvirem: "Mamãe, a senhora não está na lista. Deve ser um erro." Senti meu coração apertar dentro do peito. 200 pessoas me olhando. Algumas viraram o rosto rapidamente, fingindo que não tinham visto nada. Outras ficaram paradas, esperando minha reação. Minha nora Patrícia estava logo atrás dele, com aquele sorriso fino nos lábios, os braços cruzados. Ela não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Eu apertei minha bolsa contra o corpo, senti minhas pernas tremerem um pouco, mas mantive a cabeça erguida. "Está bem, filho", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Virei as costas e caminhei até o estacionamento. Ninguém veio atrás de mim. Ninguém disse: "Espera, vamos resolver isso." Eu entrei no meu Fusca branco, aquele de 1978, que ainda funciona perfeitamente. Fechei a porta e dirigi os 15 quilômetros até minha casa, em silêncio. Quando cheguei, tirei os sapatos de salto que estavam machucando meus pés, sentei no sofá da sala e peguei o telefone. Liguei para o Dr. Henrique, meu advogado. "Doutor, chegou a hora", eu disse. "Prepare tudo o que conversamos." No dia seguinte, meu filho Ricardo recebeu uma surpresa que ninguém poderia imaginar. Mas antes de eu contar o que aconteceu depois, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Se você é mãe, se você já se sentiu invisível na sua própria família, se você já sacrificou tudo pelos seus filhos e sentiu que nada foi suficiente, deixe seu like neste vídeo agora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui eu conto histórias reais de mulheres que recuperaram sua dignidade. Isso não é sobre vingança, é sobre justiça. E você vai querer ver como essa história termina. Agora deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e durante 42 anos eu fui costureira. Trabalhei em casa, na minha máquina Singer que meu marido Osvaldo me deu de presente de casamento em 1977. Eu costurava desde as 6 da manhã até as 10 da noite. Vestidos de festa, roupas de batizado, uniformes escolares, concertos de calça, bainha de cortina. Tudo o que aparecia, eu fazia. Meus dedos sangravam quando eu começava um trabalho novo e a agulha escapava. Minhas costas doíam de ficar curvada na máquina. Mas eu nunca reclamei, porque cada centavo que eu ganhava era para dar uma vida melhor para o meu filho Ricardo. Osvaldo morreu em agosto de 2003, de infarto fulminante. Ele tinha acabado de completar 52 anos. Ricardo tinha 19 anos na época, estava no 2º semestre de administração na faculdade particular que custava R$ 890 por mês. Quando Osvaldo morreu, o dinheiro do seguro mal deu para pagar o funeral e quitar as dívidas do cartão de crédito. Sobrou R$ 12.000. Eu guardei esse dinheiro e continuei costurando. Paguei os 4 anos de faculdade do Ricardo. Cada mensalidade, cada livro, cada xerox. No total, gastei R$ 47.600 só com os estudos dele. Quando ele se formou em 2007, eu chorei de orgulho. Meu filho tinha diploma universitário. Nenhum outro homem da nossa família tinha chegado tão longe. Em 2009, Ricardo conheceu Patrícia num evento da empresa onde ele trabalhava. Ela era gerente de marketing, usava salto alto e falava palavras em inglês que eu não entendia. Eles namoraram 2 anos e casaram em março de 2011. Eu vendi o apartamento de 2 quartos que eu e Osvaldo tínhamos comprado em 1985, depois de juntar dinheiro durante 10 anos. Vendi por R$ 180.000. Dei R$ 95.000 para o Ricardo como presente de casamento. Eles usaram esse dinheiro de entrada para comprar um apartamento de 3 quartos no bairro nobre da cidade. Fiquei morando de aluguel. R$ 850 por mês num apartamento pequeno. Mas eu não me importei. Meu filho estava bem.
Ele tinha uma casa própria, um emprego estável, uma esposa bonita. Eu achava que tinha feito tudo certo. A Amanda, minha neta, nasceu em 2012. Eu fui a primeira pessoa que o Ricardo ligou quando Patrícia entrou em trabalho de parto. Eu deixei 3 vestidos pela metade na máquina de costura e corri para o hospital. Segurei Amanda nos braços quando ela tinha 15 minutos de vida. Aqueles olhinhos fechados, aquela pele rosada. Eu prometi para ela que sempre seria a vovó que estaria lá. E eu estava. Durante 12 anos, eu estava. Busquei Amanda na escola quando Patrícia tinha reunião de trabalho. Fiz o bolo de aniversário dela todos os anos. Ensinei ela a costurar quando tinha 8 anos. Dei mesada de R$ 50 todo mês do meu próprio bolso. Comprei o vestido de formatura da 5ª série, que custou R$ 320. Paguei o curso de inglês durante 2 anos, R$ 65 por mês. Até o dia do casamento dela, quando meu próprio filho me parou na porta e disse que eu não estava na lista. Mas eu preciso voltar um pouco mais no tempo para você entender como as coisas chegaram até aquele momento na porta do salão de festas. Porque nada acontece de uma hora para outra. A frieza não aparece do nada. Ela vai crescendo aos poucos, como uma planta daninha que você não percebe até ela ter tomado conta de todo o jardim. A mudança começou de verdade em 2017, 5 anos depois do casamento do Ricardo. Patrícia tinha acabado de ser promovida a diretora de marketing na empresa onde trabalhava. O salário dela dobrou. Eles começaram a frequentar restaurantes mais caros, a viajar para fora do país, a comprar roupas de marca. E foi nessa época que eu comecei a perceber que minha presença incomodava. Eu lembro do dia exato. Era um sábado de manhã, 8 de abril de 2017. Eu tinha ido até o apartamento deles levar um bolo de cenoura que eu tinha feito na sexta à noite. Amanda adorava meu bolo de cenoura. Eu toquei a campainha às 9h30 da manhã. Patrícia abriu a porta usando um roupão de seda bege, o cabelo preso num coque, o rosto sem maquiagem mostrando o cansaço. Helena, a senhora podia ter ligado antes de vir, ela disse, sem me convidar para entrar. Eu fiquei parada na porta segurando a travessa com o bolo. Eu trouxe bolo para a Amanda, eu disse. A Amanda está dormindo. Nós chegamos tarde ontem de uma festa. Ah, então eu deixo aqui e... Na verdade, Helena, eu preciso falar uma coisa com a senhora. Patrícia cruzou os braços. A senhora vem aqui sem avisar muito frequentemente. Isso está atrapalhando nossa rotina familiar. Da próxima vez, por favor, ligue antes. Senti um aperto no peito, mas forcei um sorriso. Está bem, Patrícia. Desculpa. Eu não sabia que incomodava. Não incomoda, ela disse, mas seu tom de voz dizia o contrário. É só uma questão de organização. Ela pegou o bolo da minha mão, agradeceu com um sorriso rápido e fechou a porta. Eu fiquei ali no corredor por alguns segundos, olhando para aquela porta de madeira escura, sentindo algo estranho no estômago. Algo que eu não conseguia nomear ainda. Depois daquele dia, eu passei a ligar antes de ir visitar. Sempre. Mas as respostas começaram a mudar. Hoje não vai dar, Helena. A Amanda tem lição de casa. Melhor não vir hoje. Estamos cansados. Esse final de semana já temos compromisso. Eu aceitava tudo. Eu não queria ser o tipo de sogra que insiste, que força a barra, que não respeita limites. Então, eu esperava ser convidada. Só que os convites foram ficando cada vez mais raros. Em junho daquele mesmo ano, Amanda fez o aniversário de 5 anos. Uma festa grande num buffet infantil, com palhaços, pula-pula, mesa de doces com 3 andares. Eu fui, claro. Levei de presente uma boneca que custou R$ 140, metade da minha aposentadoria daquele mês. Quando cheguei no buffet, Patrícia estava na entrada recebendo os convidados. Ela me viu, acenou de longe e continuou conversando com um casal que eu não conhecia. Entrei sozinha. Procurei o Ricardo com os olhos e o encontrei perto da mesa de salgadinhos, conversando com um grupo de homens de terno. Fui até ele. Oi, filho, eu disse, tocando seu braço. Ele se virou, me deu um beijo rápido no rosto. Oi, mãe, você veio. Claro que eu vim. É aniversário da minha neta. Legal. Ele olhou de volta para os homens. Mãe, esses são meus colegas da empresa. Gente, essa é minha mãe, Helena. Os homens acenaram educadamente. Um deles apertou minha mão. Eu sorri.
E então, Ricardo voltou a conversar sobre trabalho como se eu não estivesse mais ali. Fiquei parada ao lado dele por talvez 2 minutos, esperando um espaço na conversa. Não veio. Então eu me afastei, sentei numa cadeira de plástico branca no canto do salão e fiquei observando. Amanda corria de um lado para o outro com os amiguinhos, rindo, pulando. Ela estava linda com aquele vestido rosa cheio de babados. Em algum momento, ela me viu e veio correndo. Vovó! Ela pulou no meu colo, me abraçou apertado. Oi, minha linda! Feliz aniversário! Você trouxe presente? Trouxe sim. Está ali na mesa. Ela me deu um beijo na bochecha e saiu correndo de novo. Foi a única pessoa que veio falar comigo de verdade naquela festa. Fiquei ali sentada durante 3 horas. Comi um pedaço de bolo, bebi um copo de refrigerante. Vi a mãe de Patrícia chegar e ser recebida com abraços e apresentações para todos os convidados. Vi Ricardo tirar dezenas de fotos com a família da Patrícia. Ninguém me chamou para uma foto. Quando a festa terminou, me despedi da Amanda, dei um beijo no Ricardo e fui embora. No ônibus de volta para casa, eu chorei. Baixinho, para ninguém ver. Limpei as lágrimas com um guardanapo de papel que eu tinha guardado na bolsa. Os meses seguintes foram uma sequência lenta de pequenas exclusões. O Dia das Mães chegou em maio de 2018. Eu esperei a manhã inteira por uma ligação do Ricardo. Nada. Esperei à tarde. Nada. Às 6 da noite, eu liguei para ele. Oi, mãe. Ele atendeu com aquele tom apressado de quem está no meio de alguma coisa. Oi, filho. Tudo bem? Tudo, mãe. E aí? Nada, só queria dar um oi. Hoje é Dia das Mães, né? Silêncio por 2 segundos. É verdade, mãe. Olha, a gente vai almoçar aqui com a mãe da Patrícia. Eu ia ligar para a senhora mais tarde. Ah, entendo. Está bem. Mãe, eu preciso desligar agora. A gente se fala depois, tá? Tá, filho. Beijo. Ele desligou. Eu fiquei sentada no sofá, com o telefone na mão, olhando para a parede branca da sala. Depois, não sei porquê, eu levantei e fui até o espelho do banheiro. Olhei meu reflexo. Meu cabelo estava começando a ficar mais branco nas raízes. Minhas rugas ao redor dos olhos tinham se aprofundado. Eu tinha 63 anos. Será que eu tinha ficado velha demais para ser lembrada? Ricardo ligou 3 dias depois, às 11 da noite de uma quarta-feira. Oi, mãe. Desculpa não ter ligado no domingo. Foi correria aqui. Tudo bem, filho, eu disse, e minha voz saiu cansada. A gente tá pensando em passar aí no sábado. A Amanda quer ver a senhora. Meu coração deu um pulo. Que horas vocês vêm? Umas 3 da tarde. A gente não vai ficar muito tempo, mas... Fica o tempo que quiser. Eu faço um almoço. Não precisa fazer almoço, mãe. A gente já vai ter almoçado. Então eu faço um café, com bolo. Tá bom. A gente se vê sábado. Passei a semana inteira me preparando. Limpei a casa de cima a baixo, lavei as cortinas, comprei refrigerante, salgadinhos, chocolate para a Amanda. Fiz 2 bolos, um de cenoura e um de fubá. Gastei R$ 87 nas compras. No sábado, às 2:30 da tarde, eu já estava arrumada, com a mesa posta, os bolos prontos, a casa cheirando a café fresco. 3 horas. Ninguém. 3:30. Ninguém. 4 horas. Eu liguei para o Ricardo. Chamou. Caixa postal. Liguei de novo 5 minutos depois. Nada. Às 5 da tarde, ele me mandou uma mensagem. Mãe, desculpa. Surgiu um compromisso aqui. A gente não vai conseguir ir aí hoje. Olhei para os bolos na mesa, para o refrigerante gelado, para a casa limpa. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, sem fazer nada, por não sei quanto tempo. O bolo de cenoura eu acabei dando para a vizinha do apartamento de cima, a dona Célia, que sempre foi gentil comigo. O de fubá ficou na geladeira até mofar. Eu não conseguia comer. As coisas continuaram assim. Eu ligava, Ricardo não atendia. Eu mandava mensagem, ele respondia horas depois com respostas curtas. Tô ocupado, mãe. Depois a gente conversa. Agora não dá. Eu ia dormir toda noite me perguntando o que eu tinha feito de errado. Em dezembro de 2018, era Natal. Eu comprei presentes para todos. Uma camisa social azul para o Ricardo, R$ 110. Um conjunto de bijuterias para a Patrícia,
R$ 85. Uma bicicleta cor-de-rosa para a Amanda, R$ 270. Embrulhei tudo com papel de presente bonito, com laços. No dia 23, liguei para o Ricardo. Filho, no Natal vocês vêm aqui ou eu vou aí? Mãe, esse ano a gente vai passar o Natal na casa dos pais da Patrícia. Eles alugaram uma casa na praia. Ah, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E eu? Como assim? E você? Eu não vou estar com vocês no Natal? Mãe, é que a família da Patrícia é grande. A casa na praia não tem espaço para todo mundo. Mas eu sou tua mãe, Ricardo. Eu sei, mãe. Mas esse ano vai ser assim. Ano que vem, a gente se organiza melhor. Fiquei em silêncio. Ele suspirou do outro lado da linha. Mãe, eu preciso ir. A gente se vê depois do Natal, tá? Beijo. Passou o Natal. Passou o Ano Novo. Ele não apareceu, não ligou. Mandou uma mensagem no dia 26. Feliz Natal, mãe. Outra no dia 1º de janeiro. Feliz Ano Novo. Eu respondi as duas. Ele não respondeu de volta. Em fevereiro de 2019, eu tive uma crise de pressão alta. Fui parar no hospital de madrugada, sozinha, no pronto-socorro. Passei a noite inteira lá. Às 6 da manhã, quando o médico me liberou, eu liguei para o Ricardo. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Filho, passei a noite no hospital. Estou bem agora, mas queria te avisar. Ele respondeu 4 horas depois. Que susto, mãe. Que bom que está bem. Se cuida. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não ofereceu ajuda. Não disse, vou aí te ver. Nada. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a rachar. Não quebrou ainda, mas rachou. Os anos seguintes foram uma repetição do mesmo padrão. Aniversários esquecidos, datas especiais ignoradas, visitas canceladas em cima da hora. Eu me tornei uma conveniência. Eles me ligavam quando precisavam que eu buscasse a Amanda na escola porque tinham um compromisso. Quando precisavam que eu guardasse uma encomenda que ia chegar e não tinha ninguém em casa. Quando queriam pedir dinheiro emprestado. Ah, sim, o dinheiro. Isso começou em março de 2020. Ricardo me ligou num domingo à tarde. Fazia 3 meses que eu não via ele pessoalmente. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, filho. E você? Olha, mãe, eu preciso de um favor. Ele pausou. A Patrícia quer fazer uma reforma na cozinha do apartamento. A senhora conseguiria emprestar R$ 15.000 para a gente? A gente devolve em 6 meses. R$ 15.000. Metade da minha aposentadoria juntada durante um ano inteiro. Ricardo, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe, mas a gente realmente precisa. A cozinha está toda velha. A senhora poderia ajudar? Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Deixa eu ver o que eu consigo. Desliguei o telefone e fui até o armário do meu quarto. No fundo, dentro de uma caixa de sapatos, estava o dinheiro que eu tinha guardado ao longo dos anos. Vendendo costuras, economizando na comida, cortando gastos onde dava. Tinha R$ 18.300 ali. Era minha reserva de emergência. Era para quando eu ficasse doente, para quando precisasse de remédio caro, para quando o teto começasse a infiltrar e eu precisasse pagar um pedreiro. Mas era meu filho pedindo. 3 dias depois, eu transferi R$ 15.000 para a conta do Ricardo. Ele me mandou mensagem. Obrigado, mãe. A senhora é demais. A gente devolve logo. Passaram-se 6 meses. Nada. 1 ano. Nada. Eu nunca cobrei e ele nunca devolveu. Em 2021, Amanda fez 9 anos. Eu perguntei ao Ricardo se ia ter festa. Ele disse que não. Que ia ser só um almoço em família em casa. No dia do aniversário, eu cheguei no apartamento deles ao meio-dia, como combinado. Toquei a campainha. Patrícia abriu a porta. Atrás dela, eu ouvi risadas, música, vozes de várias pessoas. Helena, ela disse, e seu rosto fechou por um segundo. A senhora veio. O Ricardo disse que era um almoço em família. É, mas... Ela olhou para trás, depois de volta para mim. Entendeu errado. Era só nossa família mesmo. Eu, o Ricardo, a Amanda e meus pais. Eu olhei por cima do ombro dela. Vi pelo menos 15 pessoas na sala. Tios, primos, amigos. A mãe da Patrícia estava sentada no sofá, de taça de vinho na mão, rindo alto.
Mas eu sou família, eu disse, e minha voz tremeu. Patrícia suspirou. Helena, olha, eu não quero criar uma situação constrangedora, mas já estamos todos acomodados, não tem mais lugar na mesa. Eu posso sentar em qualquer lugar. Não precisa? O melhor é a senhora voltar outro dia, quando estivermos mais tranquilos. E ela fechou a porta. Na minha cara. Eu fiquei ali parada, olhando para aquela porta fechada, segurando a sacola com o presente da Amanda. Um estojo de costura infantil que eu tinha montado especialmente para ela, com linhas coloridas, agulhas de plástico, pedaços de tecido. Tinha gastado 5 tardes inteiras preparando aquilo. Voltei para a casa de ônibus. No caminho, uma moça grávida entrou e ficou de pé porque não tinha assento. Eu me levantei e ofereci meu lugar. Ela agradeceu, sentou. Eu fiquei ali, segurando a barra do ônibus, balançando com o movimento, e pensei: eu dou lugar para estranhos, mas meu próprio filho não me dá lugar na mesa. Foi naquela noite que eu tomei uma decisão. Sentei no sofá da minha sala, sozinha, às 11 da noite, e peguei um caderno velho que eu usava para anotar encomendas de costura. Abri numa página em branco e comecei a escrever tudo. Cada data, cada valor em dinheiro que eu tinha dado, cada promessa quebrada, cada vez que fui deixada de lado. Escrevi durante 2 horas. Quando terminei, olhei para aquelas páginas cheias e percebi que não era só tristeza que eu sentia. Era raiva, uma raiva fria, controlada, que estava crescendo devagar dentro de mim. No dia seguinte, procurei o telefone do Dr. Henrique, um advogado que tinha costurado um terno para um casamento 5 anos atrás. A gente tinha conversado bastante enquanto eu tirava as medidas dele. Ele tinha me dado o cartão e dito: se um dia a senhora precisar de alguma coisa, me liga. Achei o cartão numa gaveta. Liguei. Dr. Henrique, aqui é a Helena, a costureira. O senhor se lembra de mim? Claro, dona Helena. Como a senhora está? Eu preciso de uma consulta. É sobre uma questão familiar. Pode vir aqui no escritório. Quando a senhora pode? Amanhã? Amanhã às 3 da tarde está bom? No dia seguinte, fui até o escritório dele. Contei toda a história. Mostrei minhas anotações. Mostrei os comprovantes de transferência do dinheiro que eu nunca recebi de volta. Ele ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com um pano, colocou de volta. Dona Helena, a senhora tem um caso muito claro aqui. Doação para descendente com expectativa de devolução, descumprimento de acordo verbal, e ainda há a questão da alienação parental em relação à neta. A senhora quer processar seu filho? Eu olhei para minhas mãos. Minhas mãos de costureira, cheias de calos, com as veias saltadas. Eu não quero destruir meu filho, doutor. Eu só quero que ele saiba que eu não sou invisível, que eu não sou uma ferramenta que ele usa quando precisa e descarta quando não precisa mais. Entendo. Vamos fazer o seguinte. Vamos preparar toda a documentação, reunir todas as provas e ficar com tudo pronto. Quando a senhora decidir que chegou a hora, a gente move a ação. Pode ser daqui a 1 mês, 1 ano, 5 anos. Mas vai estar tudo preparado. Quanto o senhor cobra? Dona Helena, a senhora fez o terno do meu casamento e não me cobrou nada a mais mesmo quando eu pedi para ajustar 3 vezes porque eu tinha engordado. Esse serviço é por minha conta. Saí do escritório dele sentindo algo diferente. Não era alívio, não era felicidade, era poder. Um tipo de poder que eu nunca tinha sentido antes. O poder de ter uma escolha. Durante os 3 anos seguintes, de 2021 até 2024, eu continuei sendo a mãe que o Ricardo queria que eu fosse quando ele precisava. Mas eu parei de me oferecer. Parei de ligar toda semana. Parei de mandar mensagens perguntando como estavam. Se eles me ligavam, eu atendia. Se me pediam algo, eu fazia. Mas eu não corria mais atrás. E eles não perceberam. Ou perceberam e não se importaram. Em maio de 2023, fiz 70 anos. Ninguém ligou. Nenhuma mensagem. Nada. Passei o dia inteiro sozinha. Comprei um pedaço de bolo na padaria. Coloquei uma velinha. Acendi sozinha. Soprei sozinha. Guardei o bolo de volta na geladeira e fui dormir às 8 da noite. 2 dias depois, Ricardo me ligou.
Oi, mãe. Tudo bem? Tudo. Olha, a Amanda vai fazer 12 anos mês que vem. A gente está organizando uma festa. A senhora pode ir? Posso, eu disse. Legal. A gente te manda o convite digital. O convite nunca chegou. Eu não perguntei. No dia da festa, eu não fui. Ricardo não ligou para saber por quê. Em outubro daquele ano, Amanda ficou doente. Pneumonia. Patrícia me ligou pela primeira vez em meses. Helena, a Amanda está internada. A gente precisa de alguém para ficar com ela no hospital à noite porque eu e o Ricardo trabalhamos de dia. A senhora pode? Posso, eu disse. Fiquei no hospital com a Amanda durante 5 noites seguidas. Dormi numa poltrona desconfortável. Ajudei ela a ir ao banheiro. Troquei o soro quando a enfermeira estava ocupada. Segurei a mão dela quando ela teve medo no meio da noite. No 5º dia, ela recebeu alta. Ricardo veio buscar ela. Obrigado, mãe. A senhora ajudou muito. De nada. Ele levou a Amanda embora. Eu peguei o ônibus de volta para casa. Ninguém me ofereceu carona. Ninguém perguntou se eu estava cansada. Ninguém disse mais nada. 3 semanas depois, Patrícia me ligou de novo. Helena, a senhora pode emprestar R$ 5.000? A gente teve uns gastos extras com o hospital da Amanda e o plano não cobriu tudo. R$ 5.000. Eu tinha R$ 7.400 guardados. Minha última reserva. Patrícia, eu não tenho esse dinheiro agora. Silêncio do outro lado. A senhora não tem, mas a senhora sempre tem. Não dessa vez. Sério, Helena? Seu tom mudou. Ficou mais duro. A gente sempre ajuda a senhora quando a senhora precisa. E agora que a gente precisa, a senhora diz que não tem? Eu quis rir. Quis perguntar quando exatamente eles tinham me ajudado. Quando tinham me visitado. Quando tinham lembrado do meu aniversário. Quando tinham me incluído na família. Mas eu só disse: sinto muito, Patrícia. Eu realmente não tenho. Ela desligou na minha cara. 2 semanas depois, em novembro de 2023, Amanda me mandou uma mensagem. Era a primeira vez que ela me contatava diretamente em meses. Vovó, eu vou casar. O Lucas pediu minha mão ontem. Estou tão feliz. Meu coração apertou. Minha netinha ia casar. Ela tinha 12 anos quando me internei com ela no hospital. Agora tinha 12. Não, espera. Ela ia fazer 13 em 2024. Não, ela nasceu em 2012. Em 2024, ela faria 12. Minha cabeça estava confusa. Respondi: que maravilha, minha linda. Parabéns. Quando vai ser? Ano que vem, em dezembro. Vou te mandar o convite. Durante meses, eu esperei detalhes sobre o casamento. Perguntei algumas vezes. Amanda sempre dizia: a gente está organizando ainda, vovó. Eu ofereci ajuda. Vovó, não precisa se preocupar com nada. Está tudo sob controle. E chegamos a dezembro de 2024. 2 dias antes do casamento, Amanda me ligou. Vovó, o casamento é sábado às 7 da noite. No Salão Cristal. Você vai, né? Claro que vou, minha filha. Que bom. Te vejo lá. Comprei um vestido novo. Azul marinho. R$ 195. Fui no salão de beleza fazer o cabelo e a unha. R$ 70. Comprei um presente para Amanda e Lucas. Um jogo de lençóis de boa qualidade. R$ 340. Guardei tudo preparado para o grande dia. Sábado chegou. Eu me arrumei com todo cuidado. Coloquei o vestido, passei perfume. Peguei o presente embrulhado. Chamei um táxi porque não queria chegar toda suada de ônibus. R$ 28 da corrida. Cheguei no Salão Cristal às 7:10. A entrada estava linda, decorada com flores brancas e douradas. Havia um tapete vermelho na escada. 2 seguranças na porta conferindo a lista de convidados. Fiquei na fila. Meu coração batia rápido de emoção. Minha netinha ia casar. Chegou minha vez. Sorri para o segurança. Boa noite, Helena Ferreira. Ele olhou a lista. Passou o dedo para baixo. Passou de novo. Franziu a testa. Não encontrei aqui, senhora. Tem certeza do nome? Tenho. Helena Ferreira. Sou a avó da noiva. Ele chamou o outro segurança. Os 2 conferiram juntos. Pessoas começaram a se acumular atrás de mim na fila. Senti meu rosto esquentar. Foi quando Ricardo apareceu.
Descendo as escadas, vindo da entrada do salão. Ele me viu. Seus olhos se arregalaram por um segundo. Ele desceu mais rápido, chegou até a porta. Mamãe. Oi, filho. Tem algum problema com a lista? Ricardo pegou a lista da mão do segurança. Olhou. Eu vi seu rosto mudar. Ele sabia. Ele sabia que meu nome não estava ali. E foi nesse momento, nesse exato momento, que eu vi a verdade estampada no rosto dele. Não foi um erro. Não foi um esquecimento. Foi proposital. Ele olhou para mim. Olhou para as 200 pessoas que estavam entrando, saindo, observando. Olhou de volta para mim e disse: Mamãe, a senhora não está na lista. Deve ser um erro. E eu soube. Soube com toda certeza que não foi erro nenhum. Soube que minha própria nora tinha feito questão de me excluir. E soube que meu filho tinha deixado. Respirei fundo. Apertei a bolsa contra o corpo. Olhei nos olhos dele e disse: Está bem, filho. Virei as costas e caminhei até o estacionamento. Passei por pessoas que me olhavam com pena, com curiosidade, com alívio por não ser elas naquela situação. Entrei no meu Fusca. Fechei a porta. Coloquei o presente da Amanda no banco de trás. E dirigi para casa. Quando entrei no apartamento, tirei os sapatos. Sentei no sofá. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Henrique. Doutor, eu disse, e minha voz estava firme como pedra. Chegou a hora. Prepare os documentos. Segunda-feira de manhã eu quero tudo pronto. Entendido, dona Helena. Está feito. Desliguei o telefone. Fiquei ali sentada, no silêncio do meu apartamento, olhando para a parede. E pela primeira vez em anos, eu não chorei. Eu não senti pena de mim mesma. Eu senti justiça vindo. Segunda-feira de manhã, 7h15 da manhã, eu estava sentada na sala de espera do escritório do Dr. Henrique. Tinha dormido apenas 3 horas na noite anterior. Não por tristeza, não por arrependimento, mas porque minha mente estava acelerada, planejando, organizando, preparando. Eu tinha levado comigo uma pasta de plástico azul onde guardava todos os documentos que tinha reunido nos últimos 3 anos. Comprovantes bancários, recibos, anotações detalhadas, mensagens impressas, tudo. A secretária me ofereceu café. Aceitei. Estava tomando o primeiro gole quando o Dr. Henrique abriu a porta da sala dele. Bom dia, dona Helena. Por favor, entre. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dele. Coloquei a pasta no colo. Minhas mãos não tremiam. Dr. Henrique se sentou, abriu uma pasta bem mais grossa que a minha. Dona Helena, passei o final de semana revisando todo o material que tínhamos preparado. Temos um caso muito sólido. Antes de começarmos oficialmente, preciso que a senhora entenda as implicações do que estamos prestes a fazer. Estou pronta, eu disse. Vamos mover 3 ações simultâneas. Primeira, cobrança judicial de R$95 mil referentes à doação feita quando do casamento de seu filho, que ficou acordado verbalmente seria empréstimo com devolução parcelada. Segunda, cobrança de R$15 mil do empréstimo de 2020 que nunca foi devolvido. Terceira, cobrança de R$5 mil referente às 5 noites que a senhora passou no hospital cuidando de sua neta, configurando prestação de serviço de cuidadora sem remuneração. Eu engoli seco. Ouvir aqueles números todos juntos, em voz alta, num escritório de advocacia, tornava tudo muito real. Isso dá R$115 mil, eu disse. Exato. Com juros e correção monetária, estamos falando de aproximadamente R$138 mil. Além disso, vamos incluir uma ação de reconhecimento de alienação parental em relação à menor Amanda, que foi sistematicamente afastada da senhora por influência da mãe. Amanda não é mais menor. Ela acabou de casar. Verdade, mas podemos documentar o padrão histórico de afastamento que ocorreu durante toda a infância e adolescência dela. Isso serve como base moral para o processo, mostrando que não se trata apenas de dinheiro, mas de um padrão de abuso emocional e exploração financeira. Respirei fundo. E o que acontece quando ele receber essa notificação? Ele terá 15 dias para responder. Pode tentar acordo, pode tentar contestar, pode ignorar. Se ignorar, ganhamos por revelia. Se contestar sem provas, ganhamos também. As provas estão todas do nosso lado, dona Helena.
Transferências bancárias não mentem, mensagens não mentem, testemunhas não mentem. Que testemunhas? A senhora tem vizinhos que presenciaram situações? Outras pessoas da família que viram como a senhora foi tratada? Pensei em Dona Célia, minha vizinha. Pensei em seu Joaquim, o porteiro do prédio do Ricardo que sempre me via chegando e sendo barrada. Pensei na Marisa, prima distante que esteve em 2 almoços de família onde fui ignorada. Tenho sim. Então vamos notificá-las também. Elas não precisam depor agora, mas é bom elas saberem que podem ser chamadas. Isso adiciona peso. Dr. Henrique abriu uma gaveta, tirou uma caneta cara de metal dourado. Preciso que a senhora assine aqui, autorizando o início dos procedimentos. Olhei para aquele documento. Letras miúdas, termos jurídicos, carimbos oficiais. Minha mão segurou a caneta. Por um segundo, apenas um segundo, hesitei. Era meu filho, meu único filho, o menino que eu tinha embalado no colo, que eu tinha acordado de madrugada para dar mamadeira, que eu tinha ensinado a andar, a falar, a escrever o nome. Mas então eu lembrei. Lembrei da porta do salão de festas. Lembrei das 200 pessoas me olhando. Lembrei dele dizendo: "A senhora não está na lista." Lembrei de todos os aniversários esquecidos, de todos os pedidos de dinheiro, de todas as vezes que fui usada e descartada. Assinei. Pronto, Dr. Henrique disse, guardando o documento numa pasta. A notificação será entregue ainda hoje, por oficial de justiça, no endereço residencial e no endereço comercial dele. Hoje? Hoje, às 14 horas para ser exato. Saí do escritório às 9 da manhã. Voltei para casa de ônibus. Limpei a casa, lavei a louça, reguei as plantas, fiz tudo no automático esperando, sabendo que a qualquer momento meu telefone ia tocar. Tocou às 15h42 da tarde. Ricardo. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Alô? Mãe, o que é isso? Ele estava gritando. Eu nunca tinha ouvido meu filho gritar assim comigo. Que história é essa de processo? A senhora ficou louca? Mantive minha voz calma, baixa, firme. Não fiquei louca, Ricardo. Só estou cobrando o que me devem. Me devem? Mãe, eu sou seu filho. A senhora me deu aquele dinheiro de presente. Presente não se cobra de volta. Não foi presente, foi empréstimo. A gente combinou que você ia devolver e você nunca devolveu. A gente nunca combinou nada disso. Combinou sim. Eu tenho as mensagens. Eu tenho tudo gravado, Ricardo. Cada conversa, cada promessa. Cada vez que você disse, a gente devolve logo, mãe. Silêncio do outro lado. Eu conseguia ouvir a respiração pesada dele. A senhora está fazendo isso por causa do casamento? É isso? Porque ficou magoada? Estou fazendo isso porque durante 20 anos eu dei tudo o que eu tinha para você. Dinheiro, tempo, amor, trabalho, saúde. E você me tratou como se eu fosse nada. Me usou quando precisou e me jogou fora quando não precisou mais. Mãe! Como a senhora pode dizer uma coisa dessas? Eu sempre te tratei bem. Você me deixou fora do casamento da sua filha, Ricardo. Foi um erro. A Patrícia esqueceu de colocar seu nome na lista. Não foi erro nenhum. E você sabe disso. Outro silêncio. Mais longo. Quando ele falou de novo, sua voz estava diferente. Mais baixa. Mais calculista. Quanto a senhora quer para cancelar esse processo ridículo? Quanto? 138 mil reais. Está tudo na notificação. Ele riu. Uma risada seca, sem humor. A senhora enlouqueceu de vez. Eu não tenho esse dinheiro. Então vende o apartamento. Vender o apartamento? Mãe, a Patrícia vai me matar. A gente mora aqui. A Amanda cresceu aqui. Você devia ter pensado nisso antes. Antes do quê? Antes de me tratar como lixo. E eu desliguei. Meu coração estava batendo rápido. Minhas mãos tremiam agora. Mas não de medo. De adrenalina. De poder. Sentei no sofá e fiquei ali, só respirando, esperando meu corpo se acalmar. O telefone tocou de novo. Patrícia. Atendi. Helena, você perdeu totalmente a noção. Ela estava histérica. Como você ousa processar meu marido depois de tudo que a gente fez por você? Eu quis rir. Quis perguntar o que exatamente eles tinham feito por mim. Mas mantive a calma. Patrícia, eu não estou processando vocês por maldade. Estou apenas pedindo de volta o que é meu.
Nada disso é seu. Você deu aquele dinheiro. Deu, não emprestou. E agora, 20 anos depois, você quer de volta? Isso é crime. Isso é extorsão. Não é extorsão, é cobrança judicial. Se vocês acham que não devem nada, vão na justiça e provem. A gente vai provar. A gente vai processar você de volta, por calúnia, por difamação, por... Patrícia, eu interrompi. Você tem alguma prova de que aquele dinheiro foi presente? Algum documento assinado? Alguma testemunha? Silêncio. Eu tenho, eu continuei. Eu tenho mensagens do Ricardo prometendo devolver. Eu tenho anotações de todas as conversas. Eu tenho testemunhas que ouviram ele dizer que ia me pagar de volta. Vocês têm o quê? Você é uma cobra, ela cuspiu as palavras. Uma cobra venenosa. Você sempre foi, fingindo ser a coitadinha, a mãezinha sacrificada, mas na verdade você é uma manipuladora. Você quer destruir minha família. Sua família me destruiu primeiro. Ah, para com esse vitimismo ridículo. Ninguém te destruiu. Você sempre foi bem tratada aqui. Eu não estava na lista do casamento da minha própria neta. Patrícia gargalhou. Uma gargalhada aguda, quase histérica. Você realmente vai usar isso como desculpa? Foi um erro. A secretária que fazia a lista esqueceu seu nome. Acontece. Mentira. Não é mentira. É sim. E sabe por que eu sei? Porque 3 semanas antes do casamento, eu mandei mensagem para Amanda perguntando se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Ela respondeu dizendo, não precisa de nada, vovó. Tá tudo sob controle. Eu perguntei se meu nome estava na lista certa de convidados. Ela disse, sim, vovó, tá tudo certo. Se estava tudo certo, por que meu nome não estava na lista? Silêncio. Porque você mentiu para mim, eu continuei. Você mandou a Amanda mentir para mim. Porque vocês queriam que eu aparecesse lá e passasse vergonha na frente de todo mundo. Queriam me humilhar. Você é louca, Patrícia disse, mas sua voz estava trêmula agora. Completamente louca. Então prove na justiça que eu sou louca. Vai lá e prova. Desliguei de novo. 2 horas depois, Amanda me ligou, chorando. Vovó, por favor, para com isso. Ela funfava entre as palavras. Minha mãe está surtada, meu pai está surtado. Eles estão brigando sem parar. Por favor, cancela esse processo. Meu coração apertou. Era a Amanda, minha netinha, a menina que eu tinha segurado nos braços quando tinha 15 minutos de vida. Amanda, meu amor, isso não é sobre você. Mas está afetando a mim. Eu acabei de casar. Era para ser a época mais feliz da minha vida. E agora tem isso. Você me convidou para o seu casamento? O quê? Você me convidou, Amanda? Você colocou meu nome na lista? Silêncio. Amanda, eu estou te fazendo uma pergunta simples. Você colocou meu nome na lista de convidados do seu casamento? Vovó, Foi muita gente para organizar e... Sim ou não? Não, ela sussurrou. Minha mãe disse que tinha pouca vaga e que a gente precisava priorizar e eu não era prioridade. Não é assim, vovó. É que... Amanda, eu passei 5 noites no hospital com você quando você teve pneumonia. Você lembra? Lembro. Eu troquei seu soro. Eu segurei sua mão quando você teve medo. Eu dormi numa poltrona desconfortável durante 5 noites seguidas. Eu tinha 67 anos. Minhas costas doíam. Mas eu fiquei, porque eu te amo. Eu sei, vovó, e eu agradeço, mas eu não era importante o suficiente para estar no seu casamento. Ela começou a chorar mais alto. Vovó, por favor, você não entende. Minha mãe ia ficar brava se eu colocasse seu nome. Ela disse que você sempre causa problemas. Que problemas eu causei, Amanda? Eu não sei, mas ela disse que... Você tem 24 anos, Amanda. Você é adulta. Você é casada. E você deixou sua mãe decidir que eu não podia ir no seu casamento. Desculpa, vovó. Desculpa mesmo. Mas, por favor, cancela o processo. A gente conversa. A gente resolve tudo numa boa. Mas, por favor, não faz isso. Não vou cancelar. Vovó! Eu não vou cancelar, Amanda. Pela primeira vez na minha vida, eu não vou engolir. Eu não vou fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Desliguei antes dela responder. Chorei depois daquela ligação. Chorei muito, mas não recuei. Na quarta-feira, 3 dias depois da notificação ser entregue,
Dr. Henrique me ligou. Dona Helena, o advogado do seu filho entrou em contato. Eles querem propor um acordo. Que tipo de acordo? Eles oferecem R$ 30.000, pagos em 24 parcelas mensais de R$ 1.250, em troca do arquivamento do processo. Fiz os cálculos mentalmente. 30.000 em 2 anos. Menos de 1/4 do que eles me deviam. Não aceito. Dona Helena, talvez seja bom a senhora considerar. Processos judiciais são longos, desgastantes. Não aceito, eu repeti. Se eles querem acordo, o valor mínimo é R$ 100.000, à vista. E um pedido formal de desculpas por escrito, reconhecendo tudo o que fizeram. Eles não vão aceitar isso. Então a gente vai para o tribunal. Dr. Henrique suspirou. Está bem, vou comunicar. 2 dias depois, na sexta-feira, recebi uma visita. Era de manhã. Eu estava tomando café quando tocaram a campainha. Abri a porta. Ricardo. Ele estava com uma aparência terrível. Olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Parecia que não dormia havia dias. Posso entrar? Ele perguntou. Hesitei. Depois abri a porta completamente e dei passagem. Ele entrou, ficou de pé no meio da sala, olhando ao redor como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. Faz quanto tempo que você não vem aqui? Eu perguntei. Ele não respondeu. Sentou no sofá, colocou o rosto entre as mãos. Mãe, me explica uma coisa. O que eu fiz de tão terrível assim para merecer isso? Sentei na cadeira em frente a ele. Cruzei as mãos no colo. Você quer uma lista? Quero. Você me excluiu do casamento da sua filha. Me deixou passar vergonha na frente de 200 pessoas. Você pegou R$ 115.000 de mim ao longo dos anos e nunca devolveu um centavo. Você me usou como babá, como empregada, como banco, mas nunca como mãe. Você esqueceu meus aniversários. Você cancelou visitas em cima da hora dezenas de vezes. Você me deixou sozinha no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães. Você permitiu que sua esposa me distratasse, me humilhasse, me fechasse a porta na cara. Você me tornou invisível, Ricardo. E quando eu fiquei doente e fui parar no hospital, você nem ao menos veio me ver. Ele levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Eu estava ocupado, mãe. Trabalho, família, contas para pagar. Eu também estava ocupada quando você era bebê e eu acordava 3 vezes por noite para te dar mamadeira. Eu também estava ocupada quando costurava até as 2 da manhã para ganhar dinheiro extra para pagar sua faculdade. Eu também tinha contas para pagar. Mas eu sempre arrumei tempo para você. Mãe, eu não sabia que a senhora se sentia assim. Como você não sabia? Eu te disse, várias vezes. Eu te liguei chorando quando você não apareceu no meu aniversário de 70 anos. Você sabe o que você me disse? Mãe, não dramatiza. A gente te vê qualquer dia desses. Qualquer dia desses nunca chegou. Ricardo respirou fundo, passou as mãos no rosto. Está bem, eu admito. Eu fui um filho ruim. Eu te negligenciei. Eu fui egoísta. Mas processar? Mãe, a gente é família. Família resolve as coisas conversando. A gente tentou conversar. Por anos. Você nunca quis ouvir. Então a solução é me destruir financeiramente? A solução é você sentir uma fração do que eu senti durante todos esses anos. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Choque, raiva, medo, tudo misturado. A Patrícia estava certa. Você mudou. Você não é mais a mãe que eu conhecia. Você tem razão, eu disse. Eu mudei. A mãe que você conhecia engolia tudo, aceitava tudo, perdoava tudo. Essa mãe morreu na porta do casamento da Amanda. Ele levantou. Caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Virou para mim. Se a senhora continuar com isso, a senhora vai perder a gente para sempre. Eu, a Patrícia, a Amanda. A senhora vai ficar sozinha. Olhei nos olhos dele. Eu já estou sozinha, Ricardo. Já estou sozinha há anos. A diferença é que agora eu aceito isso. Ele abriu a porta e saiu. Ouvi seus passos descendo a escada. Ouvi a porta do prédio bater. Sentei no sofá e fiquei ali, em silêncio, sentindo um vazio enorme no peito. Mas também sentindo algo mais. Dignidade. O processo seguiu.
Semanas viraram meses. O advogado deles tentou de tudo. Argumentou que o dinheiro tinha sido presente. O juiz pediu provas. Eles não tinham. Argumentou que eu estava mentalmente incapaz. O juiz solicitou avaliação psiquiátrica. Eu fui. Passei. Argumentou que havia prescrição. Dr. Henrique mostrou que não havia porque as cobranças tinham sido feitas dentro do prazo legal. Em abril de 2025, 4 meses depois do início do processo, tivemos a primeira audiência de conciliação. Eu estava numa sala pequena, com o Dr. Henrique ao meu lado. Ricardo, Patrícia e o advogado deles estavam do outro lado da mesa. Um juiz conciliador presidia. Bom dia a todos, o juiz disse. Estamos aqui para tentar um acordo antes de seguirmos para o tribunal. Dona Helena, a senhora ainda mantém o pedido de R$100 mil e um pedido de desculpas formal? Mantenho. Patrícia bufou. O juiz olhou para ela com desaprovação. E os senhores? Ele se virou para Ricardo. Mantém a oferta de 30 mil parcelados? O advogado dele se inclinou e sussurrou algo no ouvido do Ricardo. Ricardo assentiu. Não, excelência. Gostaríamos de propor 50 mil reais, pagos em 12 meses, sem o pedido de desculpas. Dona Helena? Não aceito. A senhora está ciente de que se formos para o julgamento, isso pode levar anos? Estou. E que custos judiciais podem aumentar significativamente? Estou ciente. O juiz suspirou. Olhou para o advogado de Ricardo. Mais alguma proposta? Mais sussurros. Patrícia parecia estar discutindo com Ricardo em voz baixa. Finalmente, o advogado falou. 70 mil reais, à vista, depositados em uma semana, mas sem o pedido de desculpas. Dr. Henrique me olhou. Eu pensei. 70 mil era muito dinheiro. Era mais da metade do que eles me deviam. Eu poderia aceitar. Poderia encerrar tudo ali. Mas o pedido de desculpas não é negociável, eu disse. Mãe, pelo amor de Deus, Ricardo explodiu. A senhora quer me humilhar, é isso? Quer que eu me ajoelhe e implore perdão? Não quero que você se ajoelhe. Quero que você reconheça o que fez. Por escrito. É só isso. Eu não vou fazer isso. Então vamos para o julgamento. O juiz conciliador balançou a cabeça. A audiência é encerrada sem acordo. O processo segue para o tribunal. Saímos da sala. Do lado de fora, no corredor do fórum, Patrícia veio até mim. Parou a poucos centímetros do meu rosto. Você é uma pessoa horrível, ela disse, cuspindo as palavras. Mesquinha, rancorosa, cruel. Você está destruindo uma família por orgulho. Não estou destruindo nada, eu respondi calmamente. Vocês já tinham destruído há muito tempo. Eu só estou pedindo o que é meu. Você não vai ganhar esse processo. E mesmo que ganhe, você vai morrer sozinha e amarga. Ninguém vai te visitar. Ninguém vai chorar no seu velório. Se for esse o preço da minha dignidade, eu pago. Em junho de 2025, tivemos o julgamento. A sala do tribunal estava fria, cheia de cadeiras de madeira desconfortáveis. Ricardo, Patrícia e o advogado deles de um lado. Eu e Dr. Henrique do outro. O juiz era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos brancos, óculos grossos. Dr. Henrique apresentou todas as provas. Comprovantes de transferência bancária. Mensagens trocadas ao longo dos anos. Conversas gravadas onde Ricardo prometia devolver o dinheiro. Depoimentos de testemunhas. Dona Célia, minha vizinha, depois dizendo que me viu chorando várias vezes depois de visitas frustradas. Seu Joaquim, o porteiro do prédio de Ricardo, confirmou que eu era frequentemente impedida de subir sem autorização prévia. Marisa, prima distante, contou sobre os 2 almoços de família onde fui completamente ignorada. O advogado de Ricardo tentou argumentar que tudo aquilo era interpretação distorcida de situações normais, que famílias têm conflitos, que dinheiro entre pais e filhos não deve envolver tribunais. O juiz ouviu tudo em silêncio. Fez algumas perguntas. No final, disse que daria a sentença em 30 dias. Foram os 30 dias mais longos da minha vida. Em julho de 2025, no dia 12, eu e Dr. Henrique voltamos ao tribunal para ouvir a sentença. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. O juiz entrou,
Todos levantaram. Ele se sentou. Nós sentamos. Ele colocou os óculos, abriu uma pasta e começou a ler. Nos autos do processo número tal, autora Helena Ferreira contra réu Ricardo Ferreira. Julgo procedente o pedido. Condeno o réu a pagar à autora o valor de R$105 mil, corrigido e com juros, num total de R$122 mil, a serem pagos no prazo de 60 dias. Além disso, condeno o réu a apresentar por escrito um pedido formal de desculpas reconhecendo os fatos descritos na inicial, a ser entregue em até 15 dias. Em caso de descumprimento, multa diária de R$500. Custas processuais por conta do réu. É a sentença. Bateu o martelo. Eu não consegui me mexer. Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Parabéns, dona Helena. A senhora ganhou. Olhei para o outro lado da sala. Ricardo estava pálido. Patrícia tinha o rosto vermelho de raiva. O advogado deles recolhia os papéis rapidamente, sussurrando algo para os dois. Eles saíram sem olhar para mim. 12 dias depois, recebi um envelope pelos correios. Era uma carta. Papel timbrado do escritório de advocacia. Dentro, uma folha escrita com a letra de Ricardo. Li. Helena, por ordem judicial, venho através desta carta reconhecer que recebi de você, ao longo dos anos, os valores de R$95 mil referente ao casamento, R$15 mil emprestados em 2020 e R$5 mil referentes aos cuidados prestados a Amanda. Reconheço que prometi devolver esses valores e não o fiz. Reconheço também que minha conduta em relação a você foi negligente e causou sofrimento. Ricardo Ferreira. Era frio, formal, escrito sob coação legal. Mas estava ali, preto no branco, meu filho reconhecendo tudo. 2 dias depois, recebi uma ligação do banco. Os R$122 mil tinham sido depositados na minha conta. Sentei na cama, olhando para o extrato bancário que eu tinha imprimido. Era mais dinheiro do que eu tinha tido na vida inteira de uma vez só. Com esse dinheiro, eu poderia finalmente parar de me preocupar com contas. Poderia fazer tratamento para minhas dores nas costas. Poderia viajar. Poderia viver. Mas era estranho. Eu tinha ganhado. Tinha conseguido justiça. Então por que me sentia tão vazia? Agosto de 2025. 1 mês depois da sentença. Eu estava no mercado comprando frutas quando ouvi uma voz atrás de mim. Dona Helena? Virei. Era Amanda. Ela estava mais magra, olhos fundos, parecia que tinha envelhecido 5 anos em alguns meses. Amanda, eu disse. Posso falar com a senhora? Por favor? Fomos até uma lanchonete próxima. Sentamos numa mesa de canto. Pedi um café. Ela pediu um suco de laranja, mas não bebeu. Vovó, eu vim pedir desculpas. Olhei para ela sem dizer nada. Eu estava errada. Sobre tudo. Sobre o casamento. Sobre te excluir. Sobre deixar minha mãe controlar quem podia ou não estar lá. Eu tinha 24 anos, mas agi como se tivesse 12. Por que você veio falar isso agora? Ela mexeu no canudo do suco. Porque minha mãe e meu pai estão se separando. Senti um aperto no peito. Por causa do processo? Por causa de tudo. O processo foi só a gota d'água. Meu pai descobriu que minha mãe vinha mentindo para ele há anos sobre várias coisas, inclusive sobre a senhora. Ela mentia dizendo que a senhora não queria vir nas festas, que a senhora tinha recusado convites. Meu pai acreditava porque ele estava sempre ocupado demais para conferir. E agora? Agora ele está arrasado. Ele percebeu que perdeu anos de convivência com a senhora por causa das mentiras dela. E percebeu que ele também tinha culpa, porque ele escolheu acreditar nas mentiras ao invés de vir te perguntar diretamente. Respirei fundo. Amanda, eu sinto muito pela separação. De verdade. Mas eu não vou voltar atrás no processo. Eu não estou pedindo isso, vovó. Ela me interrompeu. Eu só estou pedindo uma chance. Uma chance de recomeçar. De ter você na minha vida de novo, do jeito certo dessa vez. Olhei para aquela menina. Minha netinha. Que tinha crescido longe de mim por escolhas que não foram dela. Ou foram. Não sei. Responsabilidade é uma coisa complicada. Eu preciso de tempo, Amanda. Eu entendo. Ela assentiu,
Limpou uma lágrima que escorreu. Eu só queria que a senhora soubesse que eu te amo. Sempre amei. E sinto muito, muito mesmo. Ela levantou para ir embora. Eu segurei o pulso dela. Amanda, quando você tiver filhos, se você tiver filhos, não deixa ninguém me afastar deles. Nem seu marido, nem sua sogra. Ninguém. Promete? Ela assentiu, chorando agora sem segurar. Prometo, vovó. Setembro de 2025. Eu estava no apartamento novo que tinha alugado. 2 quartos, sacada com vista para um parque, elevador funcionando. R$ 960 por mês, mas eu podia pagar agora. Tinha comprado móveis novos, uma televisão grande. Tinha feito o tratamento nas costas que precisava há 5 anos. Tinha tirado uma semana de férias numa pousada na praia. Estava sentada na sacada tomando um chá quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Helena? É a Sônia, irmã do Osvaldo. Minha cunhada. Eu não falava com ela há quase 10 anos. Sônia, que surpresa! Helena, eu ouvi sobre o processo. O Ricardo me contou. Meu corpo ficou tenso. E você ligou para me julgar? Não. Liguei para te pedir desculpas. Silêncio. Desculpas por quê? Eu sabia como a Patrícia te tratava. Eu vi, em vários almoços de família, como você era ignorada. E eu nunca disse nada. Eu nunca defendi você. Porque eu também tinha medo dela. Ela é tão intimidadora, tão controladora. Mas isso não é desculpa. Eu devia ter te apoiado. Devia ter te defendido. Senti minhas lágrimas começarem a cair. Sônia, você foi a mulher mais forte que eu conheci, Helena. Você criou aquele menino sozinha depois que meu irmão morreu. Você trabalhou até os dedos sangrarem. E você não merecia nada do que aconteceu. Nada. Chorei ao telefone. Ela chorou também. Conversamos por quase 1 hora. No final, ela me convidou para um almoço na casa dela no domingo seguinte. Eu aceitei. Outubro de 2025. Eu estava no quintal da casa da Sônia, ajudando ela a regar as plantas, quando Ricardo apareceu. Sônia tinha dito que tinha convidado ele, mas eu não esperava que ele realmente viesse. Ele estava diferente. Cabelo mais curto, roupa mais simples. Menos arrogante. Oi, mãe. Oi, Ricardo. Ficamos parados ali, um olhando para o outro, com 10 metros de distância e 1000 palavras não ditas entre nós. Sônia saiu discretamente, deixando a gente sozinhos. Ricardo deu alguns passos em direção a mim. Parou. Eu vim pedir desculpas, de verdade dessa vez. Não porque um juiz mandou, mas porque eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Que eu te perdi. Que eu perdi minha mãe, não quando você moveu o processo, mas anos antes, aos poucos. Cada vez que eu escolhi o conforto ao invés da verdade. Cada vez que eu acreditei nas mentiras da Patrícia, porque era mais fácil do que confrontar a situação. Cada vez que eu te deixei de lado, porque eu estava ocupado. Ele se aproximou mais. Eu não estou pedindo perdão porque eu acho que mereço. Eu sei que não mereço. Eu só estou pedindo uma chance. Uma chance de provar que eu posso ser um filho melhor. Que eu posso ser o filho que você merecia ter tido desde o começo. Olhei para ele. Para o meu filho. O homem de 43 anos na minha frente ainda tinha os mesmos olhos do menino de 3 anos que costumava me abraçar e dizer "Te amo, mãe", antes de dormir. Ricardo, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Porque não vão. Não podem. Eu sei. E eu preciso que você respeite meus limites. Se eu disser que não quero ir numa festa, você precisa aceitar. Se eu disser que preciso de espaço, você precisa dar. Se eu disser não, você precisa ouvir. Eu vou, eu prometo que vou. Respirei fundo. Então a gente pode tentar, devagar, sem pressa, ver o que a gente consegue reconstruir. Ele assentiu. E então, pela primeira vez em anos, ele deu um passo à frente e me abraçou. E eu deixei. Deixei porque, apesar de tudo, aquele ainda era meu filho. E eu ainda era a mãe dele. E talvez, apenas talvez, a gente conseguisse encontrar um jeito de ter uma relação saudável.
uma relação com limites, com respeito, com dignidade dos dois lados. Hoje é dezembro de 2025. Faz exatamente 1 ano desde o casamento da Amanda. E hoje eu estou sentada na minha sacada, olhando o pôr do sol com uma xícara de chá nas mãos. O telefone toca. É Ricardo. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filho. E você? Bem, olha, sábado eu pensei em passar aí para a gente almoçar juntos. Eu cozinho alguma coisa. O que você acha? Eu acho ótimo. Que horas? 12:00? Perfeito. Legal. Então até sábado. Te amo, mãe. Hesito por 1 segundo. Depois digo: eu também te amo, filho. Desligo o telefone e sorrio. Porque pela primeira vez em muito tempo, aquele eu te amo saiu naturalmente, sem mágoa, sem ressentimento, sem peso. Eu não sei se meu relacionamento com Ricardo vai ser perfeito daqui para frente. Provavelmente não vai. A gente ainda está aprendendo a se respeitar. Amanda tem vindo me visitar uma vez por mês. A gente toma café juntas, conversamos. Não sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Patrícia eu não vejo mais. E está tudo bem. Algumas pontes são queimadas para sempre. E isso não é sempre ruim. Eu aprendi uma coisa nesse último ano. Aprendi que dignidade não tem preço. Aprendi que não importa quantos anos você tem, não importa se a pessoa é seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe. Ninguém tem o direito de te desrespeitar. Ninguém tem o direito de te usar. Ninguém tem o direito de te tornar invisível. E aprendi que nunca, nunca é tarde para se defender. Mesmo que isso signifique perder pessoas. Mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. Mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis, dolorosas, impopulares. Porque no final do dia, você precisa viver com você mesma. E se você não consegue se respeitar, ninguém mais vai conseguir também. Então, se você está me ouvindo agora, se você está passando por algo parecido, se você tem um filho ingrato, uma nora manipuladora, uma família que te usa, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é obrigada a aceitar. Você não precisa engolir. Você não precisa perdoar só porque é família. Você tem o direito de estabelecer limites, de cobrar respeito, de exigir dignidade. E se isso significar processar, significar cortar contato, significar ficar sozinha por um tempo, tudo bem, porque solidão com dignidade é melhor do que companhia com humilhação. Meu nome é Helena. Tenho 69 anos. Fui costureira por 42 anos. Criei meu filho sozinha. Sacrifiquei tudo por ele. E quando ele me descartou, eu não aceitei. Eu lutei. E eu venci. Não porque eu ganhei o dinheiro de volta, mas porque eu recuperei algo muito mais valioso: meu respeito próprio. E se tem uma coisa que eu quero deixar para você que está me ouvindo, é isso. Nunca, nunca abra mão da sua dignidade. Por ninguém, nem pelos seus filhos. Você é valiosa. Você é importante. Você merece respeito. Nunca esqueça disso. Agora me conta, você já passou por algo parecido? Já se sentiu invisível na sua própria família? Deixa aqui nos comentários sua cidade e seu estado. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal. Porque eu vou continuar contando histórias de mulheres corajosas que não aceitaram ser menosprezadas. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E lembre-se, você não está sozinha.